1 Coríntios 15, verso 1 até o versículo 17. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por esse evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Finalizando o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos seguir na nossa sequência que está tratando daquilo que na teologia a gente chama de cristologia. É o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Hoje, na verdade, é o nosso penúltimo estudo. Nós temos aí, hoje, 13 estudos. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai concluir 14 estudos, somente trabalhando a pessoa, somente trabalhando a obra de Jesus Cristo. Então, a gente já está se encaminhando, vamos assim dizer, para a parte final dessa série que já iniciamos há alguns meses. E hoje a gente vai trabalhar o aspecto da ressurreição. A ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Salvador. Veja que os nossos estudos, eles estiveram diretamente interligados. A gente viu a morte de Jesus com as suas implicações, depois uma possível descida de Cristo ao Hades, depois da sua morte, a gente viu em que sentido a gente deve entender essa expressão, e hoje a gente vai trabalhar a ressurreição. Semana que vem, a ascensão e entronização de Cristo à direita de Deus. E aí a gente vai meio que parar essa sequência, porque aí a gente já tem vencido os assuntos principais. Então hoje, repito, a gente vai trabalhar a ressurreição do Salvador, que é uma consequência daquilo que a gente viu na semana passada. De certa forma, está ligado ao assunto que nós vimos na última quarta-feira, no estudo bíblico, que fala sobre as características do estado intermediário. Quem não viu, por favor, veja depois, ou o estudo todo na sua íntegra, ou o estudo todo na sua edição, e vão ter, de certa forma, a complementação da aula, não só do domingo passado, mas também de hoje, e aí vão se inteirar de maneira mais específica em tudo isso que nós estamos a trabalhar. Ok? Então hoje o tema será a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. A título de palavra introdutória, nós queríamos dizer o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs: a evolução tecnológica, a evolução científica
que marca o período que nós estamos vivendo, o chamado período da pós-modernidade, está levando muitos à incredulidade. Isso é um fato que a gente não pode negar. Isso é um fato no qual a gente tem que meditar. Ou seja, a evolução científica, a evolução tecnológica que a gente está vivenciando hoje, como nunca a gente tinha vivenciado na história humana, de certa forma, acaba levando muitos e muitos à incredulidade. E por que nós afirmamos isso? Veja, hoje, só para citar um exemplo, nós temos programas, nós temos softwares de computadores que fazem atividades muito mais rápidas e muito mais eficazes do que o trabalho humano, do que o trabalho do ser humano. E a gente pode citar como exemplo a inteligência artificial. Eu fico admirado, né? Como é que se pode desenvolver uma coisa daquela, de você ter informações, de você ser instruído em coisas ali em tempo quase real. É uma coisa fabulosa, é uma coisa extraordinária. Então, de certa forma, a gente está se acostumando muito com esses benefícios. De certa forma, são benefícios que a ciência proporciona, que a tecnologia ela proporciona, mas a gente deve ter em mente o cuidado para que essas coisas elas não acabem nos levando à incredulidade. Porque, na mente de alguns, parece que o sobrenatural ele não existe. E o que é sobrenatural? Como a própria palavra fala, é aquilo que está acima, é aquilo que está sobre o natural. A palavra sobrenatural significa isso. Então, por causa dessas evoluções científicas, tecnológicas, na mente de algumas pessoas, milagres não existem, sobrenatural não existe, e as coisas elas são feitas dentro de uma perspectiva de que o ser humano pode reproduzir qualquer coisa, e não é bem assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Existe uma limitação, vamos assim dizer, do campo de atuação humana. Então, essa realidade, ou seja, essa incredulidade, ela acaba afetando muitos irmãos, muitos cristãos nossos, irmãos em Cristo Jesus. Por isso, os milagres bíblicos, os milagres que nós encontramos na palavra de Deus, eles acabam sendo vistos por alguns como algo estranho, como algo impossível. Pasmem, às vezes cristãos têm essa perspectiva, né? Os milagres que a gente tem na Bíblia, os milagres que a gente tem na palavra de Deus, como algo estranho, como algo impossível. No máximo, alguns cristãos, eles procuram interpretar os milagres que nós encontramos na palavra de Deus apenas de maneira alegórica, figurativa, e a gente sabe que não deve ser assim. A gente sabe que não deve ser dessa maneira. Então, dentre muitos milagres que nós encontramos na Bíblia, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Salvador, ela merece, irmãos e irmãs, uma atenção toda especial da nossa parte, enquanto cristãos. Por quê? Não são poucos que procuram desacreditar da ressurreição de Jesus Cristo. E isso atinge incrédulos e às vezes até mesmo alguns cristãos. Para muitos, Cristo ele não ressurgiu corporeamente dentre os mortos. Em suas mentes, em seus pensamentos, isso seria inconcebível, isso seria impossível. E eles chegam até mesmo a questionar como alguém pode vencer a morte. Porque eu não sei se você já pensou, eu não sei se você já meditou, mas a ressurreição é um dos grandes milagres que nós encontramos na Escritura Sagrada. É você estar num estado de morte física, é você se encontrar nessa condição e de repente você sair dessa condição e voltar a viver novamente. Isso é um milagre, isso é algo de fato sobrenatural. Então, em relação à ressurreição de Jesus Cristo, a gente pode afirmar, meus irmãos, minhas irmãs, que a ressurreição de Jesus Cristo é um tema central na nossa fé. É um tema central na confiança que nós temos daqueles ensinamentos bíblicos, daqueles ensinamentos das Escrituras. Porque alguém já falou, se não há ressurreição de Cristo, não há também cristianismo.
Se Cristo não ressurgiu dos mortos, não há a religião cristã, porque a nossa religião cristã, o nosso cristianismo, de certa forma, ele está baseado, ele está respaldado, ele está alicerçado nesse fato. Que fato? Da ressurreição. É por isso que nós estamos hoje, domingo, dia do Senhor. Porque, dentre várias coisas, o dia do Senhor, ele marca justamente a vitória que Cristo ele adquiriu sobre a morte. E por isso esse dia é um dia especial. E por isso esse dia é um dia santificado. E por isso esse dia é um dia separado completamente para Deus. É a ressurreição de Jesus, que nos faz crer que a morte, ela nunca é o fim para o cristão, muito pelo contrário, mas apenas uma finalização de uma etapa, de uma vida eterna que nós teremos. E que um dia, assim como aconteceu com o nosso Salvador, a gente vai ressurgir dos mortos, aqueles que tiverem morrido antes do retorno de Jesus Cristo, e assim nós estaremos para sempre com Ele. Sobre essa questão da ressurreição ser um assunto caro para a fé cristã, um determinado estudante bíblico, um determinado teólogo, melhor dizendo, ele falou o seguinte, eu vou citar aqui as suas palavras, ele se chama M. Baldes, ele diz o seguinte em relação à ressurreição, que sintetiza bem isso que nós estamos trabalhando aqui nessa parte introdutória. Abro aspas, ele fala, a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. E complementa Baldes, a ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz glória indizível. Então, a cruz marcou a morte do nosso Salvador, mas ela não foi o fim. A cruz foi o lugar vergonhoso no qual esteve o nosso Salvador, mas a cruz não foi o fim, porque após 3 dias, Cristo, ele venceu e ele venceu a morte. Daí, o fato de nós dizermos que sem ressurreição não há religião cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, em nenhum outro lugar na Bíblia, a doutrina da ressurreição, ela é tratada de maneira tão clara, de maneira tão detalhada, como a que nós encontramos nesse trecho que a gente leu em parte, 1 Coríntios capítulo 15. Na verdade, todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata justamente da ressurreição. E olha que 1 Coríntios capítulo 15 possui pelo menos 58 versículos, e todos eles trabalham exaustivamente, trabalham detalhadamente, trabalham sistematicamente essa questão da ressurreição do nosso Salvador. E por que será, meus irmãos? E por que será, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo chega aqui na carta aos Coríntios, ele chega aqui já na parte final da carta aos Coríntios e dedica todo um capítulo, pasmem, todo um capítulo somente para falar da ressurreição. Isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu acidentalmente. Os irmãos lá da igreja, na cidade de Corinto, eles eram, de certa forma, influenciados pela filosofia grega. Tanto é que a cidade de Atenas era a cidade vizinha, a cidade de Corinto. Aqui estava Atenas, aqui estava a cidade de Corinto. Então, existiam todos aqueles pensamentos da filosofia grega. E dentre esses pensamentos da filosofia grega, um que dizia o seguinte: a matéria é má, o espírito é bom. Então, partindo desse pressuposto, os filósofos gregos, eles não criam na ressurreição. Eles não criam nesse milagre de alguém existir novamente a partir do seu corpo. E eles descriam, eles desfaziam de todo ensinamento relacionado à ressurreição. Então, os irmãos lá da igreja de Corinto, de certa forma, acabaram sendo afetados. Tanto é que existiam alguns irmãos que diziam que não existiu ressurreição, que Cristo não havia ressurgido dos mortos, que Cristo não tinha vencido a morte. Na igreja de Corinto havia pessoas que pensavam dessa maneira. Então Paulo, para poder corrigir esse problema, para poder corrigir essa dificuldade, ele dedica essa parte do capítulo 15 somente, meus irmãos, somente, minhas irmãs, para trabalhar esse ponto. Que ponto? O ponto da
ressurreição. É interessante que boa parte das doutrinas que nós encontramos, sobretudo no Novo Testamento, elas ocorrem justamente por causa disso. Problemas, dificuldades, dúvidas que existiam nas igrejas, e aí sobretudo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, utilizado ou usado pelo Senhor, ele escreve acerca desses assuntos para poder esclarecer a igreja, e os esclarecimentos que ele fez à igreja no passado servem para nós, nos dias atuais. Então é por isso que a gente tem esse belo capítulo, todo ele falando somente sobre a ressurreição. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na manhã de hoje, conforme nós falamos, o tema da nossa aula é justamente esse, a ressurreição de Jesus Cristo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar, a gente vai estudar alguns aspectos que estão diretamente relacionados à ressurreição do nosso Salvador. Em parte, usando o próprio texto, 1 Coríntios capítulo 15, e também usando outros textos que nós encontramos, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, para que a gente possa fazer, vamos assim dizer, uma abordagem geral acerca desse tema, com as suas implicações práticas para as nossas vidas. Então, repito, na manhã de hoje, o tema da nossa aula é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que é que eu queria trabalhar com vocês no primeiro momento da nossa aula? O ponto 1. Eu queria trabalhar evidências da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é um fato comprovado? Sim. Se a ressurreição é um fato comprovado, se a ressurreição é um fato comprovado, quais são então as razões? Quais são então as comprovações? Quais são então as provas nas quais nós podemos fundamentar a nossa crença na ressurreição? E eu coloquei aqui pelo menos vocês estão vendo aí na lição, duas evidências, duas comprovações da ressurreição de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, uma evidência bíblica, escriturística, e também uma evidência histórica, uma evidência que você encontra na palavra de Deus e outra evidência que você encontra na história humana, muito embora essa também esteja vinculada aos registros que nós encontramos na palavra. Então vamos trabalhar essas evidências, vamos consultá-las, vamos considerá-las na manhã de hoje, nessa parte inicial. Então, por mais que haja descrença por parte dos inimigos da fé, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato facilmente comprovado. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato facilmente comprovado. Em primeiro lugar, por causa das evidências bíblicas. Abram, por favor, aí, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. Se você ler o texto, já está com ele aberto. Vamos olhar do versículo 1 até o versículo 4. E vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala, nos dando justamente essa evidência bíblica da Escritura, de que Cristo de fato ressuscitou. E a gente não pode negar, a não ser que nós neguemos também a própria palavra de Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte, irmãos, Paulo falando para os irmãos lá de Corinto, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, está no plural. É interessante, né? Porque aqui Paulo vai começar a falar sobre a ressurreição. E quando ele começa a falar sobre a ressurreição, ele fala acerca de algo que anteriormente ele já havia ensinado. Por quê? Conforme nós temos aqui, ele diz, irmãos, vem o quê? Lembrar, ou lembrar-vos, né? Então você só lembra de algo que você já ouviu. Você só lembra de algo que você aprendeu. Você só lembra de algo que você realmente já foi instruído. Então foi o que aconteceu com os irmãos lá na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo passou 1 ano e meio, pelo menos 1 ano e meio, entre o início do trabalho, a instalação do trabalho, até a sua saída. Então, durante esse período, no qual o apóstolo Paulo estava ali na cidade de Corinto, com os irmãos, fundando a igreja de Corinto, um dos assuntos que ele mostrou, um dos assuntos que ele ensinou, foi que assunto? O assunto da ressurreição, que conforme ele diz aqui, englobava o evangelho que ele havia pregado àqueles irmãos.
A pregação do Evangelho vai envolver vários assuntos, dentre eles, conforme a gente vai observar, o assunto da ressurreição do Salvador. Então isso não era algo novo para aqueles irmãos, eles já haviam escutado. Infelizmente eles estavam influenciados pelo pensamento da filosofia grega, pelo menos alguns. Então, em virtude disso, Paulo estava lembrando aquilo que dantes ele já havia ensinado. Veja como é necessário, né? A gente está, vez por outra, repetindo determinadas coisas que nós já aprendemos. Porque nós temos, humanamente falando, uma tendência. Que tendência é essa? A tendência é a gente esquecer. Então a gente precisa estar sendo lembrado, que é o que Paulo faz aqui nessa passagem. E ele segue, ele diz, né, que havia anunciado o Evangelho, que aqueles irmãos receberam esse Evangelho, que aqueles irmãos estavam perseverando nesse Evangelho. Versículo 2. Por esse Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí Paulo diz, se vocês perseverarem no Evangelho que eu anunciei a vocês, vocês serão salvos. Porém, se vocês não perseverarem, a salvação não vai ser uma realidade na vida de vocês. Então, para que vocês possam ser salvos, vocês obrigatoriamente têm que perseverar naquilo que eu vos ensinei. E o que foi que Paulo ensinou? Versículo 3, olha só. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Então Paulo, ele foi uma pessoa de certa forma abençoada por Deus, como ele mesmo aqui faz o seu testemunho um pouco mais adiante, porque ele foi como que um chamado fora de tempo, né? Diferentemente dos outros apóstolos, Paulo foi chamado quando Cristo ele já tinha sido glorificado. E aí ele teve essa oportunidade de receber do próprio Cristo o Evangelho, as informações, as verdades, o conhecimento. E aí por isso que ele fala, eu entreguei a vocês o que eu recebi de Jesus Cristo. E dentre algumas coisas que Cristo me deu, essa verdade, que verdade? Que ele, Jesus, morreu. E a sua morte foi segundo as Escrituras. Ou seja, foi para se cumprir as profecias lá do Antigo Testamento, como a gente sabe, a gente já viu em estudos anteriores. Então, a morte de Jesus Cristo foi um cumprimento da profecia bíblica. E Paulo, ele ressalta esse fato aqui nesse texto. Mas somente a morte de Jesus? Não. Olha só, versículo 4. E que foi sepultado, né? Cristo morreu, ele foi sepultado, mostrando aqui que ele estava nessa condição de morte física ao longo de 3 dias, que é aquele período de tempo entre a sua morte na cruz, na sexta-feira da paixão, às 3 horas da tarde, e a sua ressurreição no domingo, por volta das 6 horas da manhã. Nesse interregno de tempo, ele estava fisicamente falando, sepultado, morto. Eu até abro um parênteses aqui, né? Alguns irmãos me perguntaram na semana passada, em relação àquele estudo que nós tivemos, né, desses 3 dias que Cristo ficou nessa condição de morte, e a gente deve lembrar, o Espírito de Cristo, conforme nós vimos, foi para Deus, e o seu corpo ficou ali sepultado, ficou ali enterrado. Então Paulo fala isso, que Cristo ele foi sepultado, mas chegou aí o fim da sua vida? Chegou aí o fim do seu ministério? Olha só o que ele diz. E ressuscitou. Quando? Ao 3º dia. Segundo o quê? Segundo as? Está vendo aí, meus irmãos? Não só a morte de Jesus cumpriu as profecias bíblicas, como também a ressurreição de Jesus cumpriu as profecias bíblicas. Então, esses fatos, eles não foram acidentais no ministério de Jesus Cristo. A morte dele cumpriu um propósito de cumprir a palavra de Deus e a vontade do Senhor, e a sua ressurreição também. Então, obrigatoriamente, necessariamente, Cristo ele teria que, ao 3º dia, ressurgir dos mortos, vencer a morte. O seu espírito que estava com Deus vir até o sepulcro ali na Palestina, unir-se novamente ao seu corpo, ele vivificar e vencer a morte, como de fato aconteceu. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas existem profecias lá no Antigo Testamento?
que apontavam para esse fato. O fato que Cristo iria ressurgir dos mortos, o Messias iria ressurgir dos mortos? Sim, sim. E eu coloquei pelo menos 2 referências. Vamos ver pelo menos uma delas? Abram aí, por favor. Salmo 16. Salmo 16. Não desmarquem 1 Coríntios, não, certo? Que a gente vai voltar para ele. Salmo 16, versículos 9 e 10. Esse aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é um daqueles salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. Foram salmos, no caso aqui específico, escrito por Davi, e que de certa forma retrata a experiência de Davi, mas não só se restringe à experiência de Davi. Ele tem uma conotação futurística, profética, porque ele aponta para o Messias, que de certa forma Davi, ele era uma figura, né, do Messias que viria. Então por isso nós chamamos esses salmos de salmos messiânicos. Ele de certa forma retrata a experiência do salmista, mas também tem uma aplicação futura. É o que a gente vê aqui, é mais um exemplo disso. Olha só, Salmo 16, versículos 9 e também o versículo número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Veja, até o meu corpo repousará seguro. Pois, veja, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui eu chamo a atenção para a primeira parte do versículo 10. Não deixarás a minha alma na morte. Cristo não ficou permanentemente na condição de morto. Fisicamente falando, 3 dias. Em 3 dias ele esteve naquela condição, mas depois ele venceu aquela condição. E venceu como? Através da ressurreição. Então veja que Davi aqui já profetiza isso. O Messias venceria a morte. O Messias não permaneceria morto. Então, para cumprir essa palavra, segundo as Escrituras, Cristo, ele ressuscitou. E é por isso que nós encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, registros específicos da ressurreição de Jesus Cristo. Vejamos um exemplo disso. Abram, por favor, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Versículo 9. Diz o seguinte, havendo ele, Jesus, veja, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. É interessante, né? Porque você vê a questão da ressurreição, quando foi e a hora, cedo da manhã, no raiar do dia. Por isso que eu gosto de colocar esse horário de 6 horas da manhã para a ressurreição de Jesus Cristo. Não é exatamente, mas pelo menos para a gente ter uma ideia. Mas o que eu queria chamar aqui a atenção, primeiramente, Cristo apareceu para quem? Para uma mulher. Por que não apareceu primeiro para os seus discípulos? Por que não apareceu primeiro para os homens? Então, a gente percebe aqui a questão da valorização que Deus dá para as mulheres. Isso é uma característica no Novo Testamento, entendeu? Dessa valorização do cristianismo. É por isso que, minhas irmãs, você não precisa estar procurando se empoderar, não precisa estar procurando esse pensamento feminista. Não, gente, Deus já valoriza as mulheres, através de várias coisas que a gente vê na Bíblia, e a ressurreição é mais uma delas, porque primeiramente ele apareceu para uma mulher. Se autoafirme com isso, não com esse pensamento feminista que caracteriza a nossa atual existência. Não precisa disso não. Deus já dá esse valor para vocês, naturalmente. A gente já vê isso aqui através de vários aspectos, certo? Versículo 14. Finalmente, olha só, apareceu Jesus aos 11. Primeiro ele apareceu para Maria Madalena, depois para aqueles que
aqueles que seguiram Jesus Cristo durante seu ministério, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Que péssimo exemplo dos discípulos, né? Que péssimo exemplo. Porque chegou lá, Maria Madalena, Cristo ressuscitou, os discípulos, será? Gente, mas vocês estavam com ele esses 3 anos, vocês deviam crer nisso muito mais do que eu, entendeu? E é interessante que Cristo vem, aparece, vem logo censurando, né? Ele não disse a vocês que iria ressuscitar? Qual a razão da incredulidade? Qual a razão da falta de fé? Mas na verdade, isso mostra que todos nós, meus irmãos, somos incrédulos muitas vezes. Os discípulos foram naquele momento, apesar de todo o período que eles passaram com Jesus Cristo, apesar de todos os ensinamentos que eles receberam de Jesus Cristo. E é o que acontece? E é o que acontece conosco. Ouvimos, mas lá no fundinho do nosso coração fica o questionamento: será que é assim mesmo? Entendeu? Então, isso de certa forma acaba retratando a nossa realidade aqui neste mundo. Ok? Então, a ressurreição é uma verdade bíblica que consistia na própria pregação da palavra. Por isso que Paulo tinha dito: eu recebi o evangelho, eu preguei o evangelho. Em que consiste esse evangelho? Falar da morte de Jesus, falar do sepultamento de Jesus e também falar da ressurreição de Jesus. Os 3 pontos básicos, vamos assim dizer, do evangelho. Certo? Em segundo lugar, uma evidência histórica. Evidência bíblica. Em segundo lugar, uma evidência histórica. Voltemos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 até o versículo 8. Lembremos-nos que nós acabamos de ler até o versículo 4, né? E foi dito que ele morreu, foi sepultado, ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aí ele segue aqui no versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas aqui, gente, é Pedro, certo? Era o outro nome que ele tinha, Cefas. É interessante, né? Porque você olha aqui, gente, apareceu a Pedro e aos 12, então são 13 discípulos? Não, porque essa expressão aos 12, elas denotam, ou elas apontam para aquilo que nós chamamos de colégio apostólico, os apóstolos. Então, geralmente, quando fala assim, os apóstolos, os autores eles usam a expressão os 12, que não é literalmente 12, mas aos apóstolos, entendeu? Porque tinha aparecido para Cefas, já era um apóstolo, então não teve mais 12 apóstolos, não, entendeu? Mas os demais apóstolos, é uma linguagem nesse sentido. Versículo 6. Depois, veja, foi visto por mais de 500 irmãos, como? De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Metade de 1000 irmãos presenciaram, testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo, sobretudo na sua ascensão, né? Quando ele ascende aos céus, ele está ali na presença dos seus discípulos. Muito provavelmente é esse evento que Paulo aqui está fazendo referência. Então aquele povo todinho viu Cristo ressurreto. A maioria deles estava viva, uma parte já havia morrido, né? Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, foi no ano 57. Então, a ressurreição aconteceu no ano 33, colocando aí, já são 24 anos depois, né? 24 anos depois. Alguns haviam morrido, mas a maioria estava viva e testemunhou a ressurreição do nosso Salvador. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, meu irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. Versículo 8. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, ou seja, pelo próprio apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo foi o último, vamos assim dizer. Quando Cristo apareceu para ele, ele não só tinha ressuscitado, ele já tinha ascendido aos céus, ele já tinha sido entronizado à direita de Deus, e ele teve aquela visão gloriosa de Jesus, quando ele, Paulo, ia para a cidade de Damasco. Tanto é que quando ele viu Cristo ali ressurreto, glorificado,
né? Teve aquela visão, cegou os seus olhos, passou alguns dias sem ver, caiu ao chão, entendeu? Dada a santidade do Senhor, e ele também testemunhou. Então veja, 500 pessoas, mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Será que eles combinaram entre si essa versão? Será que eles mentiram? Eu acho muito improvável que isso tenha acontecido, sobretudo porque ao fazer isso, ao dizer que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, eles estavam de certa forma arranjando um grande problema para eles. E ninguém iria morrer por uma mentira. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, no tempo em que Paulo escrevia a carta aos Coríntios, muitas pessoas que testemunharam do Cristo ressurreto ainda estavam vivas. Coloquei aqui, ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta, aproximadamente no ano 57 da era cristã. AD significa Anno Domini, ou depois de Cristo. Seria impossível que todas essas pessoas estivessem sustentando uma mentira, sem que ninguém comprovasse o contrário. Pelo contrário, havia muitas evidências que davam sustento ao testemunho cristão da ressurreição. E eu coloquei aqui pelo menos duas. A primeira delas, o túmulo vazio. O túmulo vazio. Meus irmãos, como explicar o túmulo vazio de Jesus Cristo? Porque se você for pegar os grandes líderes das demais religiões, todos eles têm seu túmulo. Allan Kardec tem o seu, Maomé também tem o seu, o Buda também tem o seu. E por que não tem um túmulo de Jesus? Por que não tem um túmulo de Jesus? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, os sacerdotes e fariseus requisitaram uma escolta, melhor dizendo, para garantir que o corpo não fosse roubado. Você vê essa tratativa em Mateus. Pelo menos Mateus dá o registro, mas nos outros evangelhos também. Mateus 27, 62 até o versículo 66, as lideranças religiosas chegam para a liderança política e afirma isso. Esse perigo que estava incorrendo do corpo de Cristo ser roubado pelos próprios discípulos. Eles roubaram o corpo de Jesus Cristo e dizerem: olha, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então, por causa disso, foi tomada essa providência. Que providência? Se contratar uma escolta de soldados, para que estivessem vigiando ali a porta do sepulcro. E se não bastasse esse fato, rolaram mais uma pedra de aproximadamente 2 toneladas. Toneladas, viu? Ontem não saiu, mas hoje saiu. Toneladas, entendeu? Para que o sepulcro ficasse ali selado. Mas o túmulo está vazio hoje, apesar de tudo isso. Por quê? Porque Cristo, ele ressurgiu de fato dentre os mortos. Então, o fato de Cristo não ter um sepulcro, um lugar de peregrinação para as pessoas estarem ali, mostra que ele venceu a morte, mostra que ele ressuscitou dentre os mortos. Em segundo lugar, a transformação e a pregação dos discípulos. Em segundo lugar, a transformação e a pregação dos discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, a morte de Jesus foi um duro golpe no ânimo dos discípulos. Eles estavam atemorizados, eles estavam escondidos depois da crucificação do Senhor. Abram, por favor, eu vou me deter pelo menos mais 5 minutos aqui, mas eu vou terminar. Abram, por favor, João 20. É interessante porque quando Cristo morreu, bateu aquela tristeza, bateu aquela desmotivação dos discípulos. E agora? Acabou tudo. Nosso mestre morreu. E agora? O que é que a gente vai fazer? Os judeus vão se vingar de nós. E agora o que é que a gente vai fazer? Se escondeu todos. Olha só, João 20, versículos 19 e 26. No domingo que Cristo ressurge, e no domingo subsequente, quando Cristo aparece também aos discípulos, eles estavam escondidos. Olha só, João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ele morreu na sexta, o domingo, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Veja, por que estavam as portas trancadas? Com medo dos
Está vendo aí? Meu amigo, minha amiga, bateu aquela tristeza. Correr todo mundo, vamos se trancar aqui, porque o nosso Salvador morreu, o Mestre morreu, os judeus agora vão se vingar de nós. Então eles correram, se esconderam. Depois, na semana seguinte, versículo 26, olha só. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, mais uma vez, Cristo chegou e apareceu para eles. Nos dois momentos que Cristo apareceu para os discípulos estavam trancados, reclusos, com medo daquilo que iria acontecer. E olha que nesse segundo momento aqui, que a gente vê no versículo 26, ele já tinha aparecido uma vez, mas ainda não foi suficiente, porque estava faltando Tomé, para poder presenciar a ressurreição. No domingo anterior ele não estava junto com os discípulos, então teve Cristo aparecer novamente quando eles estavam reunidos. Então, contudo, após a ressurreição, o que se vê é o quê? Pedro pregando ousadamente no templo. A gente vê isso lá em Atos 2, sobretudo depois da ascensão do Senhor. A ressurreição foi a injeção de ânimo, né, dos discípulos. Tanto é que era isso que eles pregavam. Olha só, Atos capítulo 4. Como agora a coisa muda, né? Eles estavam, na verdade, com medo dos judeus, mas depois eles se encorajam. É claro que tem a ressurreição, tem a descida do Espírito Santo, mas é um comportamento diferente que eles têm agora. Olha só, versículo 10. Pedro pregando: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós, faz mais acusação, vós crucificastes, veja, e a quem Deus fez o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí Pedro fala com essa ousadia, com essa coragem. Então, a ressurreição deu essa injeção de ânimo para os cristãos. Ninguém, conforme eu falei agora há pouco, colocaria a sua vida em risco por causa de uma mentira. Ninguém faria isso, ninguém em sã consciência faz isso, entendeu? E a gente vê que o assunto da ressurreição é a grande temática de toda a pregação que a gente observa ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês podem observar, e eu coloquei aqui todos esses textos para que vocês possam comprovar. Atos 2:24, antes da descida, ou na descida do Espírito Santo. Atos 5:30, Atos 10:39-41, Atos 17:2-3, e depois o versículo 17-18. Em todas essas pregações que são feitas aqui pelos discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, o assunto é um só: Evangelho. E no Evangelho o quê? Ressurreição, ressurreição, ressurreição. Então, quando os discípulos eles pregaram o Evangelho ali naquele período apostólico, a pregação consistia: Cristo morreu. A pregação consistia: Cristo ressuscitou. Essas duas coisas eles falaram. Essas duas coisas: a morte e a ressurreição de Jesus. Dentro daquele contexto, né? Sobretudo o contexto influenciado pela filosofia grega. Ressurreição não existe. Os cristãos diziam: sim, ressurreição existe. Por quê? O nosso Salvador ressuscitou. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, eu queria fechar a nossa aula hoje pela manhã. Não deu tempo da gente vencer todo o material. Semana que vem a gente vai ver não só o significado da ressurreição, o que é que ela representa e as implicações, as consequências da ressurreição para as nossas vidas. Semana que vem a gente complementa essa aula. Mas, a título de fechamento, foi o que nós vimos hoje, que a ressurreição é um dos grandes assuntos centrais, principais da fé cristã. Não existe religião cristã sem a ressurreição. E por que não existe? Em primeiro lugar, conforme a gente acabou de ver, porque é algo bíblico, algo fundamentado na própria Bíblia. É essa evidência que nós temos, né? No caso, essa comprovação que nós temos da ressurreição, seja como evidência bíblica, seja como uma evidência histórica, seja como algo que a gente pode comprovar desde o Antigo Testamento, recebendo a sua confirmação no Novo Testamento, seja algo que a gente pode comprovar na história, no caso, na história dos discípulos,
que de fato, eles creram na ressurreição, porque Cristo havia ressuscitado, porque essa é a informação que nós temos da própria história. Então, podemos sim crer na ressurreição, então podemos defender sim a ressurreição como um desses assuntos principais, no qual nós devemos basear a nossa fé. Então, não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, se a gente vive num mundo rodeado de facilidades tecnológicas, que muitas vezes quer descrer dos milagres que nós encontramos na Bíblia. Os milagres, sim, eles ocorreram, os milagres, sim, eles comprovam o poder de Deus, os milagres, sim, eles acontecem, podem acontecer até hoje, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Inclusive, é impossível alguém morto retornar à vida, mas Deus, ele pode fazer isso, como ele fez, e ele fez sobretudo ao seu Filho, para que assim ele ressurgisse dos mortos. Então, em meio, repito, a todo esse mundo cético, esse mundo incrédulo no qual nós vivemos, a partir do que a gente viu hoje, comprovando a ressurreição, que a gente possa alimentar a nossa fé, que a gente possa fortalecer a nossa fé, que a gente possa defender a nossa fé. Deus faz milagres. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. E uma das comprovações disso foi que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Então, que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que cada vez mais Ele nos dê a fé necessária, a ousadia necessária, não só para que a gente possa crer, mas também para que a gente possa defender essas verdades em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.